A federação entre União Brasil e PP se uniu à oposição e anunciou que não deve apoiar as novas medidas do governo Lula em substituição ao decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Os partidos fecharam questão no assunto e o mecanismo é utilizado quando as direções dos partidos querem que as bancadas, tanto da Câmara como no Senado, voltem com a mesma posição. Então, eles fecham questão naquele sentido. Se algum parlamentar votar contrário à orientação, ele pode sofrer punições, pode ser suspenso de indicações para comissões, relatorias de projetos e até ter a expulsão do partido. O movimento de partidos do Centrão dificulta a aprovação da medida provisória. O governo deve enviar o texto ainda nesta semana para o Congresso. E entre as medidas estão o aumento da tributação de bets, fintechs e alguns títulos de crédito para ampliar a arrecadação. Maior bancada do Congresso, juntos, União Brasil e PP, somam 109 deputados, superando as bancadas do PL e do PT. No Senado, a junção dos dois partidos tem 14 parlamentares. Os líderes jogam no colo do Executivo a necessidade de apresentar novas medidas, mas disseram que não vão aprovar se não tiver cortes de despesas. Conosco, Carla Araújo, colunista do UOL, e também a professora da FESP e antropóloga, a Isabela Calil. Boa tarde às duas, bem-vindas. Carla, impasses, hein? Muitos impasses aí, pouco prazo para algo ser definido e muitos impasses com essas negociações entre o governo e o Congresso. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Diego, é curioso, né, o que a gente está vendo aí nessas discussões no Congresso e no Executivo, porque se a gente for lembrar, essa semana começou no domingo, numa reunião que o ministro Fernando Haddad foi até a residência oficial da Câmara dos Deputados, né, e o presidente Hugo Motta estava lá também, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ele foi anunciar justamente essas novas medidas, porque ele tinha, o governo tinha anunciado um decreto de mudanças no IOF que tinha justamente caído mal no Congresso, porque não fomos informados sobre o conteúdo dessa medida. Dessa vez, o ministro Fernando Haddad foi lá, ficou 3 horas no domingo explicando, depois falou para a imprensa parte dessas medidas que ainda vão ser enviadas no Congresso, e a reação começou um pouco antes. E aí, é aquela coisa, é quando você aponta um dedo, né, tem outros 4 apontando para você, né? Porque o Congresso fala assim, o governo precisa cortar despesas. É evidente que essa discussão também precisa ser feita num melhor funcionamento da máquina pública. E aí a gente pode debater uma série de questões que são muito difíceis de serem debatidas, com uma série de lobbies e outros interesses por trás, para enxugar a máquina pública e os custos da máquina pública e da estrutura da máquina pública, que de fato são muito altos. E aí, nos 3 poderes, né, no executivo, no legislativo e no judiciário também, que a gente fala da questão dos super salários. O ministro Fernando Haddad apresenta essas novas propostas de compensação do IOF pelo lado da arrecadação, que podemos discutir, o Congresso vai discutir sobre elas, mas ele estava ali conversando com elas, com os líderes, quando ele apresentou, e com os presidentes das 2 casas. E aí, logo na segunda-feira de manhã, num evento em São Paulo, o Hugo Motta já fala assim, não, o Congresso vai resistir a tudo isso. De novo, a gente fez uma matéria, o Lucas Borges Teixeira fez há algumas semanas uma matéria que no Planalto a avaliação era que o ministro Fernando Haddad falava e o presidente Lula não escutava. Parece que aconteceu a mesma coisa com os parlamentares. O ministro Fernando Haddad falou, os parlamentares não escutaram, e aí hoje, quando ele vai ao Congresso explicar e detalhar mais as medidas, ele é alvo, a gente vai detalhar mais aqui, de uma série de hostilidades, quando também não parece o Congresso não parece olhar para si e ver que é preciso discutir também cortes na carne, não só no Executivo, mas também no Congresso. E aí também tem outras questões que politicamente são difíceis de serem colocadas na discussão, mas que se o país quer enfrentar a questão de ajuste nas contas públicas de verdade, eles precisam ser enfrentados, como o ministro colocou hoje, que são a questão dos super salários, ou questão da aposentadoria dos militares, ou alguns outros benefícios, a reforma tão sonhada, a reforma administrativa que se fala muito e se faz pouco. Então é aquela coisa, para usar uma palavra, fazendo um gancho
gancho com outro assunto do ex-presidente Jair Bolsonaro, a retórica, né? Fica todo mundo na sua retórica. Então, o Congresso fala, olha, não queremos essas medidas, mas também o que apresenta o Congresso em contrapartida para isso, né? Aí, para analisar a notícia que você trouxe mesmo de fato hoje, quando, de fato, uma bancada forte, que é a federação entre União Brasil e PP, diz que vai se posicionar contra essas medidas, já fica de largada, de saída, muito difícil para o governo começar essa discussão, porque você vai ter muitas dificuldades para angariar a base. Então, há aí uma dificuldade do ministro Fernando Haddad, que está aí quase uma ilha nessa discussão, e os parlamentares que recebem ele, ouvem ele, mas ele não conseguiu convencê-los. Então, me parece a recalibragem que o Haddad falou que já ia fazer no IOF e que ele imaginava estar fazendo com essas novas medidas, vai ter que ser recalibrada de novo, Diego. Acho que essas medidas que foram previamente anunciadas no fim de semana, que ainda não chegaram no Congresso, devem ter que passar por novos ajustes aí antes de chegar, ou o governo vai bancar elas como ele quer, né, e vai mandar, sabendo que o Congresso vai ou não aprovar ou modificá-las por completo. Enfim, é uma situação muito difícil. E aí o que fica pior, eu tô vendo que daqui a pouco a gente vai ter também o Felipe Salto aqui para ele explicar, o que fica difícil em tudo isso é qual é a credibilidade e a confiança dos agentes do mercado financeiro com o que o Brasil está fazendo, com o que o Congresso Nacional e com o que o Executivo estão realmente colocando na mesa, né? Fica difícil a gente saber, porque parece que tem milhões de ideias e nenhuma delas vai para frente. Calil, boa tarde. E é claro que o Congresso chega ali na hora de pedir cortes, é muito valente, mas também não quer cortar na própria carne, como disse aí Carla Araújo, né? Claro que também o governo tem que pensar em cortes, é necessário, e é importante chegar na base de cima também, né, Calil, porque aqui embaixo eu digo a gente de classe média para baixo, já sofre bastante. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Eu acho que além de um debate econômico, né, relacionado a questões fiscais, tributárias, eu acho que tem um debate político, né? A Carla trouxe um dado importante, que é a seguinte: na apresentação do IOF, né, então considerando que essa agora é uma, digamos, contraproposta, né, depois da recusa, do aceite, né, da possibilidade de IOF, o que acaba acontecendo é o seguinte: foi muito falado na época que não houve diálogo, né? Que o Haddad apresentou uma proposta, não falou com o Banco Central, não falou com o Congresso de maneira mais ampla. E agora ele fez isso. E uma coisa que está acontecendo, que já não é a primeira vez, digamos, posições que são ambíguas do Hugo Mota, né? Então, o Hugo Mota sinaliza uma coisa, depois ele toma outra posição. Ele faz um determinado acordo e depois ele muda. E foi isso que está acontecendo agora, exatamente isso que ele fez, porque o Hugo Mota sinalizou como uma proposta que seria bem-vinda, que seria bem recebida, e depois acabou recuando agora e dizendo que isso não vai, digamos, ressoar bem no Congresso, que isso não é bem-vindo. Então, ou seja, o Hugo Mota está numa posição que eu acho que ele vai mostrando uma certa, digamos, falta de comando, digamos assim, em relação à sua casa, e isso é ruim para todo mundo, porque fica difícil ter diálogos. E vale lembrar que não é a primeira vez que a gente tem pessoas do governo, ministros, que passam por situações muito constrangedoras, né, no Congresso. Vale lembrar também que aconteceu recentemente a mesma coisa, ou de uma maneira parecida, né, mais grave no caso com Marina Silva, quando ela foi recebida no Senado, né? Então, ou seja, a gente tem um clima aí que ele está muito complicado em relação à maneira como a Câmara e o Senado têm recebido ministros, têm recebido o Executivo. E também tem essas questões dos avanços e recuos do Hugo Mota e toda a dificuldade, como a Carla falou e você comentou, que corte de gastos tem que ser, enfim, de maneira conjunta, né? E o que a gente tem visto é o Congresso apontando para o Executivo, dizendo que o Executivo precisa cortar gastos, mas até então nenhuma medida especificamente do Congresso em relação a corte de gastos, né? E o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse hoje que as medidas apresentadas pelo ministro Haddad como alternativa ao aumento do IOF devem ter reação ruim no Congresso. Vamos ouvir o que ele disse? Veja aí. Nós temos que entender que apresentar ao setor produtivo qualquer solução que venha a trazer aumento de tributos, aumento de impostos, sem o governo apresentar o mínimo dever de casa do ponto de vista do corte de gastos, isso não será bem aceito nem pelo setor produtivo, nem pelo Poder Legislativo, e isso tem sido registrado
com muita tranquilidade, com muita franqueza de quem quer ajudar o Brasil. Eu não estou à frente da presidência da Câmara para servir a projeto político de ninguém. Acho que a responsabilidade que nós temos nesse cargo é garantirmos ao país a condição dele crescer, dele prosperar. Vamos chamar para cá o Felipe Salto, que é colunista do UOL, também economista-chefe da Warren. Felipe, boa tarde. E aí, como é que você vê esse debate, né? O governo apresentando propostas, a Câmara dizendo que não vai aceitar, mas também não oferecendo muito do outro lado, né? De um contraponto. E aí, como resolver, né, esse impasse? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todas também e todos que estão nos assistindo. Eu vejo da seguinte maneira: há uma certa hipocrisia da parte do Congresso que chega a impressionar. Porque, veja, por acaso o Congresso está disposto a cortar despesa? Tem PEC para tratar da questão da reforma administrativa à disposição do presidente da Câmara. Tem projeto tramitando na Câmara dos Deputados para limitar os supersalários. O próprio presidente da Câmara pode, por exemplo, sugerir a algum parlamentar da confiança dele que apresente uma PEC para tratar das questões que ele julga que tem que tratar, por exemplo, de gastos obrigatórios, vinculações, gastos indexados ao salário mínimo. A questão que se coloca é se há de fato essa disposição. Claro que não há. Até porque discutir gastos significa discutir também as emendas parlamentares. As emendas ganharam uma proporção de 52 bilhões de reais para o ano que vem já, e que correspondem, esses montantes, a um quarto. Quer dizer, dividindo a pizza em 4 pedaços, um pedaço inteiro vai para essas emendas parlamentares, se a gente considerar as chamadas despesas discricionárias, né, que são as despesas livres. Então, é verdade, sim, que o Executivo falha em não apresentar propostas de cortes de despesas, mas, ao mesmo tempo, eu não vejo essa disposição do lado do Congresso Nacional, né? E, mais do que isso, esses ajustes que estão sendo enviados, ou que vão ser enviados, de tributar títulos isentos, e que vão continuar diferenciados depois desses 5%, de mexer, por exemplo, na tabela do imposto de renda, aumentando a isenção e tributando mais o andar de cima, a medida também que tem a ver com a CSLL para parte do setor financeiro que recolhe só 9%, todas essas ações, o corte de gastos tributários, elas são importantes, são relevantes. Agora, esse tipo de relação que nós estamos vendo entre o Executivo e o Legislativo, em que se faz uma reunião com todos os homens mais importantes aí, personalidades importantes da República, no domingo à noite, e no dia seguinte já se sai falando à imprensa e em eventos públicos exatamente o contrário, é uma coisa que nos preocupa muito, né? É verdade. Bom, o Salto, e faltando pouco tempo, né, para a apresentação desse projeto e para haver algum entendimento, né? Não havendo, e aí, o que acontece? O que acontece é que nós estamos numa situação fiscal em que a dívida pública está numa trajetória de crescimento e essa trajetória vai piorar. Ainda que você consiga, por exemplo, fazer mudanças na meta fiscal do ano que vem para tentar resolver o problema de curto prazo, isso vai significar um déficit primário ainda maior. Lembrando que o déficit agregado, quando você coloca a conta de juros, está em 8% do PIB, um dos maiores do mundo, né? Estados Unidos, por exemplo, tem déficit de 6,4% do PIB, incluindo os juros. Então, se não avançar a agenda do ajuste fiscal, nós vamos para o vinagre. Essa é que é a verdade. Nós vamos para uma situação muito difícil, em que não vai mais haver espaço, Diego, para fazer cortes, por exemplo, daquele tipo que foi feito esse ano, aqueles 31,3 bilhões que a gente chama de contingenciamento, que são os cortes orçamentários que você faz já com o orçamento aprovado. Por que não vai ter mais espaço? Porque no ano que vem, pelas nossas contas aqui na Warren, se você fizer isso, e a necessidade é de mais de 50 bilhões, você coloca em risco o funcionamento da máquina pública. Quer dizer, você ficaria com um nível de despesas de custeio da máquina tão baixo
que uma série de políticas públicas teriam que ser interrompidas nesse cenário. Então é muito grave, o Congresso precisa pôr a mão na consciência, avançar com as medidas que já estão na mesa e o Executivo, a parte dele, é apresentar uma lista de medidas também do lado da despesa, a meu ver. Tá certo. Felipe Salto, obrigado, amigo, pela participação conosco. Um abraço para você, boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde a vocês. Valeu. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um desabafo depois de deputados bolsonaristas criticarem o governo e saírem, numa audiência pública hoje na Câmara. A gente tem um momento, em que houve o embate com o deputado Nicolas Ferreira. Vamos ver. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Acabaram de falar aí e o Nicolas sumiu. É só para aparecer. Quer dizer, a pessoa fala, olha, agora eu tenho maturidade. Eu não sou mais aquele personagem. Agora eu sou um deputado para valer. Vou falar sério com o senhor. E aí corre daqui. Ele não quer ouvir a explicação. Ele quer ficar com a dele. Ele quer ficar com o argumento dele e não quer ouvir a explicação. Ele não quer dar a chance do diálogo, fazer ele mudar de ideia. Esse tipo de atitude não é bom. Que eu venho aqui com espírito público, veio com dado oficial, veio com PECs e leis complementares que vocês aprovaram, para debater. Agora, esse tipo de atitude de alguém que quer aparecer na rede falando sério e corre sempre que o embate vai acontecer, eu estou perdendo aqui 1 minuto para esse desabafo, porque é um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. O deputado Carlos Jordi, do PL, rebateu a fala do ministro. Presidente, eu não estava aqui na comissão, porque é evidente, nós fazemos parte de várias comissões, fui em outra comissão, mas fui informado que o ministro foi extremamente desrespeitoso comigo, o deputado Nicolas, nos chamou de moleque, porque ele ficou um pouco chateado com as verdades que nós trouxemos aqui, sobre toda a questão do déficit fiscal que ele promove, com a questão do desequilíbrio que é promovido pelo aumento de impostos e uma gastança desenfreada pelo seu governo. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você. Depois, Nicolas Ferreira voltou para a sala da comissão e também pediu a palavra. Senhor presidente, na minha ausência aqui, o ministro Haddad falou que estava respondendo elegantemente as perguntas e chamando deputados de moleque. Você acha que tem debate sério com alguém que fala que eu não posso ter 300 milhões de visualizações num vídeo porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? É sério. Deputado, qual é a questão de ordem? Você acha que pode... Eu já li, senhor presidente. Não, eu quero saber qual é a questão de ordem. Se fosse para Vossa Excelência fazer discurso, eu não vou abrir. Eu quero saber qual é a questão de ordem. Se não tiver questão de ordem, eu não vou dar a palavra do tio dele e do primo. Eu entendo medo. Senhor presidente, minha fala está garantida, senhor presidente. Não está garantido para falar. Vossa Excelência já não pode caçar palavra. Vossa Excelência, deputado, já teve o tempo de fala. Se Vossa Excelência tem a questão de ordem, o ministro Haddad quer que eu anuncie a questão de ordem. Se vocês não for anunciar a questão de ordem, eu não posso passar a palavra. O senhor não vai falar, deputado não vai falar no berro aqui. Calma, calma. Vocês não é melhor que os outros, não. Calma. A confusão resultou no encerramento antecipado da audiência pública na Câmara dos Deputados. Vamos chamar para cá, então, o deputado Rogério Corrêa, que estava presidindo ali a sessão, para tentar nos ajudar a entender, deputado, no momento de tanta dificuldade, para chegar a um consenso, uma briga, uma discussão acalorada como essa, não ajuda nem um pouco ao país. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Foi o que eu tentei mostrar aos deputados, Na verdade, o ministro tem razão. Tanto o deputado Nicolas quanto o deputado Jordi fizeram uma série de ataques, acusações e usaram adjetivos. Bem, no que eles falaram sobre economia, o ministro iria responder. Quando o ministro olha, eles já não estão lá. Então, eles foram lá realmente, que é comum dos dois. Eu fui colegas deles na CPMI do golpe, onde eles, inclusive, diziam que o culpado
toda aquela quebradeira que houve em Brasília era do Lula, porque o Lula não impediu eles de irem quebrar. Então, vocês imaginam o que é o pensamento bolsonarista. Então, desde lá que eu conheço o que eles fazem. Então, eles fizeram lá, gravaram o que queriam gravar para postar na rede e vão embora. O ministro ia responder, eles não estavam lá. Então, o ministro disse que isso parecia uma certa molecagem, um pouco de molecagem. E aí eles vieram todos já para tumultuar, para não deixar prosseguir o debate. Então, eu não podia deixar depois o deputado Nicolas, que já havia falado, inclusive com um tempo de liderança que não lhe era permitido eu permitir, ele falou, inclusive, antes de outros, aí ele acha que pode falar o que quer aos berros. Não pode ser assim. Existem regras. O deputado Nicolas já tem cartão amarelo do presidente Hugo Mota. Aquele que vive enrolado na bandeira do Brasil já ganhou o cartão vermelho. O Nicolas vai ganhar o próximo vermelho, porque eu vou dizer ao presidente Hugo Mota que nós não podemos, dentro das comissões, ter um comportamento que não se pode ter no plenário. Mas, enfim, felizmente isso aconteceu depois que o ministro já tinha colocado muitas questões importantes e o debate tinha fluído, que eu estou vendo aqui também no UOL, vocês refletindo o debate, que é a questão da medida provisória, que, digo a vocês, deve vir amanhã, provavelmente, ser assinada pelo presidente Lula, que estará amanhã em Minas e Mariana, mas o ministro Haddad me disse hoje que já estão próximos de fazer a assinatura da medida provisória. Então, ela vai existir. Nós estávamos antecipando um debate sobre ele, e é um debate importante, viu, de quem paga a conta também deste problema fiscal no Brasil. E nós não podemos julgar a conta dizendo, olha, cortem do SUS, Serviço Único de Saúde, que depois da pandemia estava muito sofrido, cortem da escola pública, do Fundeb. Nós temos que saber e ter, de fato, como nós vamos andar com isso. Eu vi aí o Hugo, né? Não, o Felipe, dizendo, olha, aqui na Câmara já tem um projeto para corte de altos salários, ele não anda. É o mesmo os deputados que não deixam andar quando você cobra do andar de cima alguma coisa a mais. Então, o nervo dele tem a ver com isso também. Pois não. Deputado, boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente. É uma questão, a gente falou, a Isabela também colocou aqui sobre essa postura também do Hugo Mota, né? Como é que o senhor acha, como é que o senhor vê? Porque mais do que isso, o ministro Fernando Haddad foi quando ele mandou o IOF, teve uma reação e reclamaram de que não tinham mostrado as medidas. Ele foi no domingo na residência oficial, mostrou as medidas, apresentou para a imprensa. Na segunda-feira, o presidente da Câmara já foi em evento público desmentindo, não, dizendo que não teria apoio, e ele tem parecido fazer um aceno para lá, um aceno para cá, mas nessa matéria importante, que é uma questão econômica, como a gente falou aqui, precisa de uma sinalização mais concreta. O senhor acha que o Hugo Mota tá sendo... Como é que o senhor classifica o comportamento do presidente Hugo Mota? Porque, no mínimo, ele está sendo um pouco desleal com a conversa com o Fernando Haddad, ou não? Como é que o senhor vê essa postura do presidente da casa? Olha, ele tem que aguentar o tranco. O problema é que, para nós, existe uma clareza do que tem que ser feito, que foi discutido no domingo. Mas vocês mostraram aí agora o presidente Hugo Mota indo dialogar com um grupo de líderes empresariais com João Dória. Olha, evidentemente ele foi aplaudido ao dizer que ele não iria permitir que se cobrasse do andar de cima alguma coisa a mais. Agora, ontem eu realizei uma reunião aqui na Câmara com os garis. Os garis pediam um piso salarial 2 salários mínimos. O presidente deveria ter vindo na reunião dos garis e feito outro discurso, que ia cobrar dos ricos para viabilizar um piso de 2 salários mínimos para quem corre 40 quilômetros por dia e recolhe 7 toneladas de lixo. Ele seria aplaudido. Então, vamos olhar um pouco para o andar de baixo, em vez de ver a pressão que vem de cima. O problema não é apenas do presidente Hugo Mota, é que aqui nós temos 72% de deputados que são ou empresários ou são fazendeiros latifundiários. Então, com este quadro, eles puxam a sardinha para o lado deles. E não tem condições mais do Brasil não fazer essa discussão de divisão de renda. Pois é, agora, deputado, eu queria te perguntar porque, assim, não avança nada que seja tributar
quem está lá em cima, né? Tudo que é tentado não avança, pelo lobby ou pela própria presença aí dos parlamentares. E acaba que acaba ficando mais pesado para quem está na parte de baixo, né? O governo não está tendo força de colocar para frente essas medidas que está tentando implementar. O ministro Fernando Haddad não está sendo ouvido, como disse a Carla mais cedo. Será que pelos parlamentares e em especial pelo presidente da Câmara? Veja bem, foi boa a sua pergunta. Houve um corte, já foi ressaltado aí este ano, no orçamento de 30 bilhões. Não dá para cortar mais. Se for cortar agora no orçamento, mais 30 bilhões, teremos que cortar de programas sociais, porque das emendas parlamentares, esta crise que está aqui tem a ver também com emendas parlamentares que não foram pagas. Todo mundo sabe disso, isso é voz corrente aqui. Se nós cortarmos das emendas parlamentares, a gente aumenta a crise política. Nós não podemos, e o presidente Lula tem isso no seu programa, cortar da saúde pública e da educação pública. Então, esse debate cortar de cima, ele passa a ser feito exatamente agora. Há uma vontade do governo de fazer, há uma determinação, melhor dizendo, do presidente Lula de fazer esse debate. Então, quando o ministro Haddad vem e coloca o debate de forma corajosa, mas ao mesmo tempo franca e aberta, isto incomoda esses setores que não querem que o debate chegue na sociedade dessa forma, com mais clareza. Para citar um exemplo, nós temos no Brasil em torno de 800 bilhões de renúncia fiscal. Foram leis aprovadas no Congresso Nacional que dão aos setores do grande empresariado uma folga no pagamento de imposto. Então, eles são perdoados de pagar o imposto que é o imposto legal. Isso soma 800 bilhões. Uma parte é para pequenos e microempresários, isso está fora de ser revisto, porque a própria Constituição não permite, como está fora de ser revisto também aqueles que têm essas diminuições de renúncia fiscal a partir de produtos de cesta básica. E também na Zona Franca de Manaus. Então vai sobrar aí em torno de 500 bilhões que nós precisamos fazer um corte que a Constituição determina que seja inicialmente 10%. Significaria aí entre 40 e 50 bi por orçamento. É uma medida importante ser feita e que vai diminuir o que tem de isenção fiscal. Quer dizer, nem isso consegue se discutir aqui, embora já tenha uma determinação constitucional para diminuir essa renúncia fiscal. Esse é o debate que a gente vai fazer e o governo do presidente Lula está determinado a isso. Por isso que o ministro disse, nós vamos editar a medida provisória. Essa medida provisória é para BETs, é para setor financeiro do CSSL, é dos títulos de isentos que foram aqui ditos, é também a medida para isentar até 5 mil reais, quem ganha até 5 mil reais de imposto de renda, são medidas justas. Nenhuma delas significa extorsão dos setores maiores. É apenas ajustes importantes para chegar a hora disso ser feito no Brasil. Dividir renda num país como o Brasil é necessário, é um dos países onde a concentração de renda e a injustiça social é das mais profundas. Só para terminar, nós temos aqui no Brasil 5% dos mais ricos recebe ou tem o mesmo poderio econômico que 95% da população. Então, a gente precisa ter uma divisão. Agora, deputado, hoje também, além dessa cena que a gente viu em relação ao ministro da Fazenda, que mostra a dificuldade do governo em relação a essas medidas, a gente teve aí o anúncio da Federação PP e União Brasil, partidos que têm 4 ministérios na base do governo, dizendo que vão fechar a questão, ou seja, vão votar unidas contra essas medidas, o que aumenta ainda mais a dificuldade. O governo não está errando. Quais são os principais erros do governo? O governo não consegue articular nem com partidos que ele tem ministérios, né, importantes, enfim, quem erra mais? O ministro Fernando Haddad, que não consegue convencer os presidentes da casa, a ministra Gleisi Hoffmann, o presidente Lula, porque parece que o governo vai fazer um monte de coisa que não vai chegar a lugar nenhum, né? Como corrigir isso? Bem, aí não é um problema de erro, é um problema de divergência. É nisso que a gente precisa estar atento. Mas nós vamos fazer esse debate político. A medida provisória vai ser editada. Isso aí é uma prerrogativa do presidente e ela terá que ser depois votada, se ela for
reeditada, nós teríamos aí 180 dias para apreciar a medida provisória. Então, nós vamos ter um tempo para fazer essa discussão. A gente espera que não exista aí uma revogação de uma medida provisória do governo sem fazer o debate político. Então, o governo vai editar a medida provisória. Nós ainda vamos fazer muito diálogo sobre isso. Em relação a outra proposta que eu disse, que é o corte linear de 10% nas renúncias fiscais, é também da Constituição. Então, o governo está determinado a enviar essas duas propostas e fazer discussão. Tem outras discussões de cortes de despesa no governo. Estamos abertos a fazer. O ministro Haddad já sugeriu, vamos começar pelos altos salários, que já está aqui, pela aposentadoria dos militares, que é outro projeto que está aqui. Tem 2 projetos, basta o presidente colocá-los. Agora, fala, vamos fazer a reforma administrativa. Começa a reforma administrativa pelo andar de cima dos servidores públicos. Por que vai começar a reforma administrativa com as professoras e professores que ganham aí um piso de 4.900? Está errado. Então, aqui não é problema de o governo errar, é o problema de divergência. Agora, essa divergência vai ter que ser também vista pela população e resolvida nas urnas, nas eleições que vêm. Isso nós temos que fazer, a população precisa ter clareza de quem é quem no Congresso Nacional. Agora, por que será que na hora de fazer esse debate, deputado, não fica tão claro assim, né? Porque me parece que, não, apesar de o debate ser bastante colocado ali publicamente, me parece que a população não vê dessa maneira que o senhor está falando, né? Que a oposição não está atuando contra quem está na base, né? Como é que faz esse debate público de uma maneira mais eficiente? Isso eu acho que cabe à comunicação do governo agora. Dizer a medida provisória que foi editada, quais setores pagarão por ela, quanto que vai arrecadar e vai a quem atingir. Isso eu acho que tem que ser comunicação do governo fazendo e nós, evidentemente, fazendo debate político aqui. Hoje eu não permiti que o debate continuasse porque havia já uma gritaria dos deputados. Isso não pode ocorrer. Não adianta que eu não vou deixar na comissão que eu presido fazerem com o ministro que vem aqui o que fizeram com a ministra Marina Silva. Isso vai ter um basta. Na comissão minha, esses deputados não ficam lá gritando. Eu preferi interromper a reunião, vou avisar o presidente Hugo Mota e da próxima vez, quem for lá gritar, a porta da saída é a serventia da casa. Nós temos que fazer um debate civilizado. A população precisa entender o que está em debate. É isso que a gente pretende fazer. E, claro, ao editar a medida, ponto por ponto, cabe ao governo aí sim esclarecer. Ou o presidente Lula, ou o ministro Haddad, utiliza o tempo de televisão que for necessário para explicar à população. Vamos fazer um debate claro sobre isso. Nós temos tempo. Editou a medida provisória, nós vamos fazer esse debate político. Agora, não precisa essa gritaria que eles fazem quando vai atingir, eu repito, o andar de cima. É impressionante, vira uma briga, uma disputa. A gente fica até com medo de apanhar aqui na Câmara de Deputados com a gritaria que eles arrumam. Não tem condições disso. Então vamos fazer um debate sincero de ideias, né? Eu acho que vamos conseguir fazer isso. Hoje foi bom na comissão para a gente ver aí o termômetro que acontece. E as diferenças, elas são diferenças também de visão de sociedade, né? Isso me parece evidente aqui dentro do Congresso Nacional. Tá certo. Deputado Rogério Correia, agradeço o senhor pela participação. Um abraço, deputado. Uma boa tarde. Eu que agradeço aí o UOL, viu, pela oportunidade. Um grande abraço a vocês. Um abraço. Depois do intervalo, traremos uma apuração da Mônica Bergamo na Folha. Jair Bolsonaro vai ser preso no máximo até outubro. Pelo menos é o cálculo feito por advogados que representam réus da ação penal da tentativa de golpe. Daqui a pouco, até já. Carla, para a gente fazer aqui uma correção importante, porque o Carlos Jordi, durante a fala dele, disse que o ministro Fernando Haddad tinha apenas 2 meses de economia, né? Até a agência do Estadão fez uma correção, né? Verificou essa informação e o Haddad não estudou só 2 meses de economia. O futuro... Agora o ministro, né, ele tem mestrado na área. A reportagem era de 2022. Publicações em redes sociais que foram reproduzidas hoje, vejam só, quantos anos?
3 anos depois, pelo deputado Carlos Jordi, vem reproduzindo um trecho do vídeo no qual o Haddad falava que só estudou durante 2 meses economia. Só que ele tem mestrado nessa área, né? Ele tem um mestrado em economia, então a informação correta é essa. Veja só, Carla, que lá em 2022 essa informação foi desmentida e a gente aqui em 2025 tem que desmenti-la de novo. Não, são fake news antigas, velhas, que circulam, e elas circulam com muita convicção na boca desses deputados que são influencers, né? Eles têm uma habilidade muito grande em passar mensagens com vinis de credibilidade. Então é muito comum que diversas fake news, e a gente também tem aqui no UOL Confere, que a gente faz essa checagem de fatos, que eles repetem essas mentiras de todos os lados, tá? Mas no caso do pessoal da direita acaba sendo mais, né? Mas assim, eles repetem com uma frequência e aí acaba que as pessoas só ouvem esse trechinho, né, Diego, e vai disseminando. É ruim, mas fato, o ministro Fernando Haddad tem uma experiência aí ampla e eu não falei muito sobre isso e de fato é muito triste que o Congresso Nacional tenha virado cada vez mais esse palco de agressões e realmente é molecagem, né? É muito molecagem mesmo ali dos parlamentares tratarem qualquer ministro e qualquer debate desse jeito, né? Que tudo bem, você pode discordar, mas precisa respeitar, né? Verdade. Calil, a gente tem um pouquinho de tempo, mas a gente tem visto ministros indo a comissões e, enfim, havendo um bate-boca, né? Foi a Marina, agora o Haddad. Isso já ficou uma coisa, infelizmente, comum, né? E é uma situação péssima, porque essas oportunidades são oportunidades de diálogo, de articulação, e são questões agora que eu acho que extrapolam muito questões de divergência, né? Porque eu acho que beira um tipo de desrespeito, né? Que não é admissível, né? Porque o que está em questão não é mais concordar ou não, porque o Congresso serve para isso, serve para o debate, mas não é sobre concordar ou não, mas sim uma situação de desrespeito, né? Eu acho que o Congresso acabou ganhando uma autonomia, digamos assim, um poder que eu acho que nem os próprios líderes das casas estão conseguindo segurar.